Muitas vezes, tratamos nosso corpo como uma máquina que deve funcionar sem falhas. Quando sentimos dor ou desconforto, buscamos explicações físicas óbvias: má postura, esforço excessivo, alimentação inadequada. Mas e se algumas dessas dores forem, na verdade, mensagens codificadas da nossa mente? O corpo fala e quando ignoramos nossos sentimentos por tempo demais, ele encontra maneiras de se fazer ouvir. Algumas dores surgem sem uma causa aparente. Aquele peso constante nos ombros, a tensão no pescoço, a pressão no peito, muitas vezes são emoções que não tivemos coragem de enfrentar. A tristeza pode se manifestar como fadiga crônica. A ansiedade pode apertar o estômago como um nó. E a raiva reprimida pode se alojar nas costas, endurecendo os músculos. Se não ouvimos nossas emoções, nosso corpo as traduz em sintomas físicos. Mas e se, ao invés de apenas tentar silenciar essas dores com remédios ou distrações, começássemos a escutá-las? O que o seu corpo está tentando te dizer? Desde os tempos mais antigos, filósofos e médicos reconhecem a conexão entre mente e corpo. Hipócrates, considerado o pai da medicina, já suspeitava que as emoções poderiam influenciar a saúde. Na medicina tradicional chinesa, acredita-se que cada órgão está associado a um estado emocional. O fígado armazena a raiva, os pulmões guardam a tristeza, o estômago reflete preocupações. Na vida moderna, ignoramos essas ideias em nome da ciência objetiva, mas a verdade é que nosso corpo continua reagindo às nossas emoções, quer percebamos ou não. Pense na última vez que ficou profundamente estressado. Sua respiração ficou mais curta, seu coração acelerou, talvez tenha sentido um aperto no peito. E se esse estado se prolongar por meses ou anos? O corpo não esquece. A dor nas costas que nunca passa pode ser o peso das responsabilidades que você carrega sozinho. A insônia pode ser um medo que você se recusa a enfrentar. E aquele nó na garganta? Talvez seja tudo o que você queria dizer, mas nunca disse. Se cada sintoma fosse uma mensagem, qual seria a sua? Nosso corpo não apenas sente, ele fala, mas como interpretar o que ele está tentando dizer? A resposta pode estar nos momentos em que os sintomas surgem. Pense na dor de cabeça insistente que aparece sempre que você precisa tomar uma decisão difícil. Ou na dor no estômago que surge antes de uma conversa que você teme. Talvez o aperto no peito se intensifique quando você está perto de alguém que constantemente ultrapassa seus limites. Os sinais não são aleatórios. Eles seguem um padrão, mas para enxergá-los, é preciso parar e ouvir. Em vez de apenas tomar um analgésico ou ignorar a dor, pergunte-se: o que estava acontecendo antes de eu me sentir assim? Qual foi o pensamento, a emoção ou a situação que precedeu esse sintoma? Frequentemente, a resposta está em algo que evitamos encarar. O corpo age como uma testemunha silenciosa, registrando o que a mente tenta esconder. Quanto mais reprimimos, mais forte ele grita. Quando ignoramos as mensagens do corpo por tempo demais, ele encontra formas mais severas de nos forçar a ouvir. O sintoma inicial pode ser sutil, uma leve tensão no pescoço, uma insônia ocasional. Mas, se não damos atenção, ele se intensifica. O estresse ignorado pode se transformar em enxaquecas crônicas. A tristeza reprimida pode enfraquecer nosso sistema imunológico. A raiva não expressada pode se acumular em dores musculares que nunca parecem ir embora. O corpo encontra uma maneira de expressar aquilo que a mente não quer admitir. Muitos distúrbios físicos modernos não têm uma única explicação médica clara, mas quase sempre possuem um elo psicológico. A mente e o corpo não são entidades separadas, são partes de um mesmo sistema. Quando um sofre, o outro inevitavelmente responde. Compreender isso não significa descartar a medicina tradicional, mas sim complementá-la. Tratar apenas os sintomas pode ser como apagar o alarme de incêndio, sem verificar se há fogo. A verdadeira cura exige que investiguemos a raiz do problema, e muitas vezes, essa raiz não está no corpo, mas nas emoções não resolvidas. Se o corpo é um mensageiro, então ignorá-lo é como recusar a ler uma carta urgente. Mas como aprender a decifrar essa linguagem silenciosa? A primeira etapa é a observação. Quando uma dor surge repetidamente, ao invés de apenas tratá-la com analgésicos ou ignorá-la, podemos nos perguntar: o que estava acontecendo comigo quando essa dor começou? Estava sob pressão? Sentia raiva, frustração ou medo? A mente talvez tenha esquecido, mas o corpo se lembra. A segunda etapa é a aceitação. Muitos de nós aprendemos desde cedo a reprimir emoções por considerá-las inapropriadas ou incômodas. Fomos ensinados a engolir o choro, a não demonstrar fraqueza, a não parecer vulneráveis. Mas as emoções não desaparecem só porque as ignoramos. Elas se acumulam e o corpo acaba carregando esse peso. Por isso, entender o próprio corpo significa também permitir-se sentir. Em vez de silenciar a angústia, devemos acolhê-la. Em vez de resistir à tristeza, precisamos deixá-la fluir. Porque o que não se expressa em palavras, o corpo grita em sintomas. Depois de reconhecer os sinais do corpo e aceitar as emoções reprimidas,
O próximo passo é encontrar maneiras saudáveis de liberá-las. Mas como fazer isso? Expressar sentimentos nem sempre é simples. Muitas vezes, o medo do julgamento ou a dificuldade em colocar emoções em palavras nos fazem permanecer em silêncio. No entanto, existem caminhos alternativos. O movimento, por exemplo, pode ser um poderoso canal de liberação. Atividades físicas, como caminhadas, dança ou até mesmo alongamentos, ajudam a destravar tensões acumuladas. Outra ferramenta eficaz é a escrita. Colocar no papel o que sentimos nos permite organizar pensamentos e enxergar com clareza o que antes parecia caótico. Assim como um rio precisa de um leito para fluir, as emoções precisam de um espaço seguro para serem expressas. A respiração também é uma chave. A maneira como respiramos reflete diretamente nosso estado emocional. Quando estamos ansiosos ou tensos, nossa respiração se torna curta e superficial. Ao dedicarmos alguns minutos à respiração profunda e consciente, podemos acalmar o corpo e, aos poucos, libertar as emoções presas. O importante é entender que ignorar sentimentos não nos torna mais fortes. Apenas sobrecarrega o corpo com um peso que ele não deveria carregar sozinho. Compreender os sinais do corpo e liberar emoções reprimidas é um grande passo. Mas há algo ainda mais profundo: a necessidade de mudança. O corpo não apenas avisa quando algo está errado, ele também pede transformação. A dor recorrente pode ser um sinal de que certos padrões de vida já não servem mais. O estresse crônico pode indicar que é hora de redefinir prioridades. A ansiedade persistente pode revelar que estamos nos forçando a caber em moldes que não nos pertencem. Quando ignoramos esses alertas, a tendência é que o corpo grite ainda mais alto. Mudar pode ser assustador. Muitas vezes, nos agarramos a situações prejudiciais porque são familiares. Mas o verdadeiro alívio vem quando aceitamos que certos caminhos precisam ser abandonados. Seja um emprego que nos adoece, um relacionamento que nos sufoca ou uma rotina que nos esgota, a coragem de mudar pode ser o maior ato de autocuidado. Ouvir o corpo não é apenas um exercício de interpretação, é um convite para viver de maneira mais alinhada com quem realmente somos. O sofrimento silencioso pode dar lugar à leveza quando tomamos as rédeas da nossa própria história. A pergunta final que fica é: você está pronto para ouvir o que seu corpo está tentando lhe dizer?